estudaremos no vídeo de hoje a história do povo hebreu, desde Abraão até a divisão do reino de Israel, quando na prática temos o nascimento do povo judeu. Então já deixa aquele like, se não for inscrito se inscreva e bora entender que história é essa. A história hebraica, conforme já referido aqui no canal, se inicia a partir de Abraão, que, segundo a Bíblia, era descendente de Sem, filho de Noé. Do nome Sem se origina a terminologia semita, nome utilizado para designar todos os povos que possuem essa mesma linhagem histórica. Ou seja, todos os povos de origem semita são, na verdade, primos em algum grau. Abraão teria nascido na cidade de Ur, pertencente aos caldeus, na região da Suméria. Ur teve sua existência confirmada há pouco tempo pela arqueologia. Ainda segundo a narrativa bíblica, Abraão teria deixado a cidade de Ur, partindo em direção ao Egito, mais ou menos por volta de 1800 a.C., dando início ao período dos patriarcas, em que a maior parte da economia que o sustentava vinha através do pastorio. Abraão teria voltado para a região da Palestina, onde constituiu família, se tornando pai de diversos filhos, entre os quais Isaque e Ismael, respectivamente pais dos israelitas e dos ismaelitas, ascendentes dos árabes. É importante diferenciar desde já a palavra árabe, que se destina aos povos provenientes da Península Arábica, e a palavra muçulmano, que se destina àqueles que professam a fé islâmica. Palavras essas muitas vezes utilizadas de forma errônea. Isaque, pai de Jacó, que já posteriormente teria o nome mudado para Israel, tendo tido 12 filhos, que posteriormente seriam conhecidos como as 12 tribos de Israel. Segundo a narrativa bíblica, um outro filho de Jacó, José, teria sido vendido aos egípcios, sendo lá escravizado e depois se tornando vizir, uma espécie de primeiro-ministro do faraó, conforme já estudamos aqui no canal, reencontrando a sua família, que se dirigiu ao Egito em busca de alimentos. Seus familiares teriam então ido morar com ele. A partir daí, esses descendentes teriam passado 400 anos no Egito, até sua saída em direção à Terra Prometida. Esse período de 400 anos passados no Egito teriam ocorrido por volta de mais ou menos 1650 a 1250 a.C. Esse período específico da ida, estadia e fuga do Egito, bem como as suas possíveis motivações, será abordado mais profundamente nos próximos vídeos aqui do canal. Após essa partida, e sob a liderança política de Moisés, os hebreus começariam a conquistar a Terra Prometida, Canaã, na região da Palestina, que era ocupada por diversos povos, entre os quais os cananeus. Sob a liderança de Moisés, percorreram cerca de 400 quilômetros em mais ou menos 40 anos. Moisés conseguiu unir e manter o povo unido enquanto esteve vivo, passando a liderança política para o seu sucessor Josué. Com a morte de Moisés, o período dos patriarcas chega ao fim, se iniciando uma nova etapa na história hebraica. Com Josué, o líder político escolhido por Moisés, se inicia o período dos juízes, tendo sido para muitos historiadores o primeiro desses juízes, além de ser um grande líder militar, que teve sob seu comando a conquista da parte ocidental do Rio Jordão, embora a parte oriental continuasse em poder dos cananeus. Também falarei deste processo de conquista separadamente, mas por ora é fundamental entendermos que essa conquista se deu de forma lenta.
reflexo de mais ou menos 20 anos de guerras diversas com os povos que lá estavam. Nesse período, que vai de mais ou menos 1210 a 1150 a.C., ainda não havia um poder centralizado, e cada uma das 12 tribos eram independentes, podendo ter leis e ações próprias, e que se uniam apenas em alguns casos, como de ataques estrangeiros ou de disputas entre tribos. Nesses casos, o juiz do período é que intermediava o debate, embora isso não significasse obrigatoriamente que a sentença era obedecida. Em períodos de harmonia, essas tribos mantinham um acordo de ajuda mútua e cooperação. Essas tribos tinham também em comum o santuário, que abrigava a Arca da Aliança, símbolo de fé e esperança, além de ser o local de adoração ao seu Deus. Esses juízes, em geral, também poderiam ser líderes militares e religiosos, com poder político limitado. Samuel, considerado o último desses juízes, teria instituído a monarquia por volta de mais ou menos 1050 a.C., pois temia que sem um governo central, as 12 tribos não seriam fortes o suficiente para evitar a invasão de seus inimigos, principalmente os filisteus, que já dominavam boa parte da Palestina. O período monárquico se inicia por volta de 1050 a.C., ainda com uma estrutura rudimentar sob a regência do rei Saul, que até por volta de 1000 a.C. unificou as 12 tribos sob seu comando, tornando Jerusalém a capital do reino, e lutando e derrotando os filisteus em algumas batalhas, apesar de não conseguir expulsá-los definitivamente. O seu poder foi enfraquecido com o passar dos anos, e após uma derrota para os filisteus, o rei Saul teria se suicidado. Apesar de uma monarquia, o poder real não foi passado a seu filho, mas sim ao então rei Davi, que reinou de mais ou menos 1000 a 970 a.C., ficando conhecido como um grande guerreiro, o que lhe rendeu muita popularidade, principalmente no combate aos filisteus e na organização do reino de Israel. Com o rei Davi, além dos filisteus, os amoritas, os moabitas e os edonitas foram derrotados, consolidando a monarquia hebraica. Após a sua morte, e depois de um curto período de conflitos internos pela sucessão do trono, o poder foi passado a seu filho Salomão, que reinou de 970 a 930 a.C. Quando assumiu o trono, Israel ainda era muito pobre, porém estava em uma posição privilegiada, ainda não explorada em relação ao comércio, instituindo rotas comerciais pelo Mediterrâneo e pelo Mar Vermelho, trazendo grande riqueza a Israel. Salomão também ordenou a construção do famoso Templo de Salomão em Jerusalém, para abrigar a Arca da Aliança, além de um imenso palácio para si. Para construir essas obras, Salomão contou com a ajuda de um aliado fenício da cidade de Tiro, o rei Hierão, que lhe forneceu alguns dos materiais necessários. Impôs também o trabalho obrigatório para essa construção, e também aumentou de sobremodo os impostos. Muito embora seja conhecido por sua sabedoria, expressa nos livros dos Provérbios e dos Cânticos de Salomão, sua política opressora causou muito descontentamento entre a população, o que provavelmente foi a principal causa do cisma, ou seja, da divisão do reino em dois reinos menores, o reino de Judá ao sul e o reino de Israel ao norte, por volta de 930 a.C. Mas isso já é uma outra história. No próximo vídeo continuaremos a tratar a história a partir daqui, tratando desses dois reinos, suas alianças, conquistas e seus conquistadores, bem como os destinos de cada um deles. Por isso, eu te peço que continue atento para não perder a continuação dessa história. Verifique se o sininho está ativado
Se não estiver, ative para o YouTube te avisar assim que sair o próximo vídeo. Mais uma vez, muito obrigado. Te espero no próximo vídeo, em que seguirei te contando que história é essa.